A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs da Igreja Pentecostal do Filho de Deus e de qualquer outra ou outras denominações. Aqui quem vos fala e vos saúdam é o vosso irmão, o irmão João, IPFD Alagoas e também Sergipe. Vou deixar aqui alguns versículos em 1 João, primeira epístola do apóstolo João, o apóstolo do amor, capítulo 1, versículo 1 a seguir. Glória a Deus, aleluia. E diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Glória a Deus, aleluia. Então, aqui está a palavra do Senhor, que diz que o que era desde o princípio, ou seja, Jesus Cristo, o Verbo, antes de se encarnar, antes de encarnar como homem, nascer como homem, ele era apenas o Verbo. Eles ouviram falar, mas também eles contemplaram, eles tocaram, eles andaram junto com Cristo e nos anunciou a todos aqueles que hoje ouvem também, assim como nós, que aquele que ele ouviu falar anterior, que depois passou a andar, tocou com suas próprias mãos, viu Jesus comendo, bebendo, se alegrando, chorando, viu Jesus sendo pregado na cruz. Esse mesmo Jesus, ele diz que está nos anunciando, está nos mostrando, falando, testificando. Glória a Deus, aleluia. E é esse Jesus o qual eu hoje venho falar. O Jesus, Filho de Deus, que morreu na cruz por nós, que é a vida eterna, a qual os apóstolos diz que aqui no versículo 2 diz: porque a vida foi manifestada a nós, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna. Então, porque a vida foi manifestada a eles, também a vida, Jesus, é manifestada a nós, é manifesta a cada um de nós. Hoje nós temos esse prazer, essa alegria, aonde antigamente só os sacerdotes, sumos sacerdotes podiam entrar para rogar a Deus pelo pecado do povo, lá no lugar dos santos. Mas quando Jesus morreu na cruz, o véu se rasgou. E nós temos esse livre acesso para falar, para pedir perdão, para conversar, para contar as nossas necessidades, para falar
as nossas angústias, para jogar, deixar aos pés de Cristo as nossas angústias, para falar das nossas mágoas, dos nossos ressentimentos, de tudo aquilo que nós praticamos, falamos, pensamos. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Filho de Deus, o Deus Filho Todo-Poderoso, habita no meio de nós até hoje, através da sua palavra, através do Espírito Santo de Deus, e nos dá o livre acesso a Ele. Que nós venhamos buscar ter comunhão. E eles falam aqui, e João fala aqui no versículo 3, o que vimos e ouvimos. Ainda no versículo 2, irmãos, que estava com o Pai e nos foi manifestado. Quer dizer, Jesus estava com Deus, mas foi manifestado. Manifestou-se aos apóstolos, aos discípulos, a todo aquele povo, a milhares e milhares de pessoas, onde viram os prodígios, viram os milagres, viram o surdo ouvir, mudo falar, coxo, aleijados andarem, cego verem, endemoniados serem libertos, viram mortos serem ressuscitados. Isso tudo Jesus manifestou aos discípulos. Tudo isso Jesus manifestou àquele povo. Hoje não é diferente. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. Então, os apóstolos estão anunciando, para que nós tenhamos comunhão com os apóstolos, é necessário viver a doutrina de Jesus, vivermos a doutrina dos apóstolos e crer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Crer que Jesus abriu mão da sua glória no céu para nascer como homem, sofrer, padecer as mesmas necessidades que nós, chorar como nós, cansar como nós, ter sede, ter fome. Jesus, Deus, Filho de Deus, por amor a mim, por amor a cada ser humano, por amor a cada ser vivente, ele morreu na cruz. Ele se manifestou como homem para provar para cada um de nós que nós somos capazes de vencer o pecado, de superar as nossas necessidades, de fazermos a vontade do Pai. Todos nós somos capazes em Cristo Jesus, porque a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. E aquele que nos fortalece é Jesus Cristo. É nele que tudo podemos. Sem ele nada somos, nada fazemos, nada teremos. Que o nosso pensamento, os nossos pensamentos, as nossas vontades, as nossas necessidades esteja sempre em Cristo. Que o nosso olhar esteja em Cristo. Porque é Ele o nosso alvo. É Ele a vida eterna que aqui fala. Que a vida eterna se manifestou. A palavra da vida foi manifesta
na carne. A palavra da vida que é Jesus. A palavra da vida que é o Cristo que morreu na cruz para nos dar a vida eterna, o qual muitos têm deixado de mão por uma emoção, por uma fantasia, por um capricho, por desejos carnais, por um copo de cerveja, por uma mulher, por um homem, por uma aventura, ou por simplesmente não crer, ou por simplesmente ter achado que esperou demais, ou por algum desengano, por aqueles que mentem, por aqueles que pregam um evangelho de facilidade, onde tudo é mil maravilhas, é um mar de rosa. E não é assim que a palavra fala, e não é assim que é o evangelho. O evangelho é espinhoso. O evangelho, para aqueles que querem a verdade, que querem realmente a salvação, é dificultoso. Muitas pedras no caminho, muitos espinhos, muitas pedradas, muitos apontamentos, muitos levantes, afrontas, perseguições. O evangelho, para aqueles que realmente querem a salvação, não tem nada de facilidade, mas é prazeroso, é gozo, é vida, é paz. Não a paz que o mundo a dá, mas a paz que Jesus nos dá. É a paz interior, a paz de espírito, a alma tranquila, sabendo que há um Pai, há um Deus que zela, que guarda, que está de olho, está ali guardando, protegendo, zelando, dizendo: esse é meu, essa é minha, esses são meus. Esse povo é um povo escolhido, esse povo é um povo lavado, remido no sangue do meu filho. O versículo 4 diz, terminando o versículo 3. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Então que a nossa comunhão seja com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo de Deus. Para que nós tenhamos comunhão. Vejam só, irmãos, a nossa comunhão tem que ser um com os outros. Que nós tenhamos comunhão com os apóstolos, comunhão com os irmãos hoje, para termos comunhão com o Pai e com o Filho. Porque se eu não tenho, e como é que eu terei comunhão com os apóstolos que não estão mais aqui? É vivendo a doutrina a qual eles um dia viveram, a qual um dia eles pregaram. É dessa forma que nós teremos comunhão com o Pai e com o Filho e com o Espírito Santo. É dessa forma. E estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. Então eles escreveram, os apóstolos, os discípulos escreveram para que nós venhamos ter, para que o nosso gozo se cumpra. Mas se cumpra como? Em Cristo. Se cumpra quando nós nos acharmos, quando nós fecharmos nossos olhos e abrir no dia da ressurreição, ou para aqueles que ficarem vivos, forem arrebatados na glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tenhamos medo e nem dúvidas
que Jesus irá voltar, que nós estamos no caminho certo, que nós temos que continuar na sã doutrina, a qual os apóstolos um dia pregou e está escrita na palavra do Senhor, pelos mesmos, que nós temos que sermos santos de corpo, alma e espírito, e adorar a Deus de todo o nosso entendimento, toda a nossa força, de toda a nossa alma, e nos entregarmos a Cristo e fazer a vontade dele, buscar as almas, orar pelas almas, jejuar pelas almas, ter amor pelas almas, sem fingimento, e amar uns aos outros sem fingimento, porque tem muitos que fingem amar, mas não amam. Irmãos, amemos uns aos outros de coração. Amemos uns aos outros verdadeiramente, para que a nossa vida seja eterna. Para que a palavra se cumpra em nossas vidas, para que as promessas de Deus se cumpram em nossas vidas. Nos apressemos, porque Jesus está voltando. E daqui uns dias eu estou pedindo a Deus para gravar sobre algo que Jesus me mostrou. Glória a Deus, aleluia. Curtam, divulguem, compartilhem, me ajudem no meu canal. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus derrame da sua graça. Que Deus derrame do seu espírito. Que Deus, glória a Deus, aleluia, abram não só os olhos de vocês, assim também como os meus e de minha família. Que Deus abençoe as vossas famílias. Que Deus abençoe os vossos lares, filhos, filhas, esposos, esposas, parentes, aqueles que têm seus pais. Que Deus abençoe a cada um. Que Deus derrame do teu perdão, das tuas misericórdias, da tua compaixão. E que nos encha, que venha nos encher do seu Espírito Santo. Que Deus nos cubra com o sangue do Cordeiro e derrame da Assunção. E que nunca falte o óleo sobre as nossas cabeças. E que as nossas vestes sejam sempre limpas, alvas. E que a palavra do nosso Deus, a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.